Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o transtorno dismórfico corporal. O que é isso? Você já ouviu falar sobre esse transtorno? Você já conheceu o conceito desse transtorno? Talvez não, mas se não conheceu, você às vezes vivenciou ou presenciou algo do tipo, né, que acontece com esse transtorno. Que sentido? Hoje a gente sabe que as redes sociais, principalmente, exigem da gente padrões. Hoje existe uma gama de influenciadores que determinam ou direcionam a um tipo de comportamento, a um tipo de corpo, visão, ações para essas redes sociais e começam a estabelecer de forma padronizada algumas ações. Só que esse transtorno começa a afetar diretamente a questão da imagem, em busca de uma perfeição. Hoje a gente sabe que as pessoas lutam para, e que sempre foi assim na sociedade, lutam para ser diferente, mas acabam seguindo um padrão de beleza ou de comportamento muito direcionado pela sociedade. E esse transtorno dismórfico acontece nesse sentido. Quando a gente não aceita a imagem que eu tenho e começa a viver em função de corrigir uns defeitos ou alguns defeitos que possivelmente a gente apresenta no corpo e pode prejudicar a nossa imagem. O transtorno dismórfico vai trazer essa ideia de que a gente precisa sempre corrigir esse defeito que a gente carrega. Aí começam aos exageros, certo? Cirurgias plásticas, procedimentos que às vezes invasivos demais no organismo, medicação que às vezes perde o controle. Então a gente precisa prestar atenção nisso para não ver o exagero. Por quê? Você querer cuidar da sua autoimagem, da sua autoestima, não é problema nenhum. Não é problema nenhum. O problema está no exagero, no excesso que isso acontece e que pode chegar a situações drásticas. A gente tem na nossa história um ícone da música que vivenciou esse transtorno dismórfico, que é Michael Jackson. Por causa dos traumas dele, das experiências que ele teve em vida, com a família, com os parentes, isso prejudicou a autoimagem dele. Ele não conseguia aceitar a imagem dele, que era satisfatória, que era perfeita para a sociedade, mas ele não conseguia enxergar isso e começou a esse processo de traumas e transformações corpóreas, né, corporais dele. Então isso prejudicou tanto o fisiológico dele, físico, quanto o psicológico, pela não aceitação. E a gente às vezes percebe que isso é tão comum quando as pessoas exageram. A questão, por exemplo, que aí já entra em outros quadros, como os transtornos alimentares, em busca de um padrão, em busca de se sentir melhor, porque não está aceitando o corpo. Por exemplo, anorexia, por exemplo, a vigorexia, os exageros que tentam buscar essa perfeição, melhorar condições físicas. Como eu disse, o exagero das cirurgias plásticas, que às vezes acontece uma transformação tão drástica que prejudica toda essa visão de como eu me aceito, né? E como isso acontece? Como essa situação surge? Lógico, isso pode acontecer de forma gradativa ou de forma súbita, dependendo da situação que eu vivenciei, que eu presenciei ou que eu experienciei, né? Então a gente precisa entender que essas situações podem prejudicar as nossas ações, o nosso dia a dia. Então a gente tem que prestar atenção e ter cuidado. Se torna problema uma situação quando começa a existir um exagero ou exigir realmente da gente ações que fogem às vezes dos nossos limites em busca de uma realidade que não existe, que às vezes não existe pra gente. Ah, eu tenho um defeito em tal lugar, aí começam os exageros e nunca está satisfeito. Então já entra numa fronteira de um risco entre realmente o que é saudável e o que não é saudável mentalmente, certo? Então a gente precisa ter cuidado entre os limites das situações.
Eu cuidar da minha vaidade, ter vaidade, cuidar da minha autoestima é natural. O risco é o exagero, onde isso pode afetar minhas ações e minhas relações sociais, certo? No meu dia a dia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e prestar atenção às nossas condições psicológicas. Por isso, esse olhar psicológico a nós mesmos é muito importante diante dessa sociedade onde exige demais da gente. Então, vamos ficar atentos e prestar mais atenção à nossa questão de saúde mental, tá bom? Até a próxima!